Saúdo a todos os irmãos que a partir deste momento irão compartilhar comigo um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. E neste trimestre estamos estudando sobre o livro de Eclesiastes. Estamos refletindo sobre a vida, a visão que Eclesiastes traz para nós, uma reflexão sobre o sentido da vida e a dificuldade que o homem tem para encontrar nele algum sentido. Vamos começar a lição. Na aula de hoje estaremos estudando sobre o que? Vencendo a morte. A reflexão sobre a morte. A morte realmente é um paradigma da civilização. Como nós vemos a morte, é algo que fala muito acerca da civilização de uma determinada cultura. Cada cultura encara a morte de uma maneira diferente. Mas, para o cristão, o que é exatamente a morte? O que realmente ela promove em nós? E como nós devemos tratá-la? Isso é muito importante. Tratá-la de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com a fé que nós professamos. Vamos começar com a leitura bíblica. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 51, 56. Estes versículos do apóstolo Paulo mostram exatamente a visão que o cristianismo tem da morte. Não é uma visão romantizada, não é uma visão de medo, não é uma visão de indiferença, não. É uma visão de confronto, é uma visão de desafio, pois a morte é o símbolo do fracasso do ser humano, mas a vida em Cristo é a vitória da ação salvadora de Deus, para que assim nós possamos ultrapassar a morte, para realmente atingirmos o fim para que nós somos criados por Deus. Então, irmãos, dispam-se de qualquer visão romantizada. Vamos encarar a morte nos aspectos acerca de quê? Do que ela causa em nós. Na ótica de Eclesiastes. A ótica de Eclesiastes é o quê? Tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Porque o pregador, ele vivenciou a vida de uma forma plena, fez tudo, e depois ele olhou tudo, não sentiu prazer, e chegou à conclusão que tudo era vaidade. Nós não vamos encontrar um sentido na vida na terra, porque a vida não tem sentido. Justos e injustos são tratados do mesmo jeito. Os justos são até injustiçados. Trabalhamos para sermos lembrados, mas somos esquecidos. Amamos, mas ao mesmo tempo esse amor se acaba. Então, a própria ilógica da existência na Terra leva-nos a pensar qual era o propósito de Deus e como devemos encarar esse grande desafio. Então, primeiro vamos pensar o que é a morte. Bem, em Romanos diz, portanto, como para o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 6, versículo 23. Em outras palavras, a morte física é consequência do pecado. E, é claro, também a morte espiritual. Ou seja, a morte, em termos genéricos, é consequência do ser humano, pela escolha errada que o homem fez, ao tentar se igualar a Deus em seu orgulho e ignorância. O homem pecou contra o seu Criador e, por isso, ficou o quê? Desprovido daquela condição divina que o homem tinha posto. O homem era eterno, o homem não conhecia a morte e o sofrimento, mas agora o homem morria.
Então a morte é um lembrete do fracasso do ser humano. Sim, é um lembrete do fracasso do ser humano em procurar ser senhor dele mesmo. Ou seja, por mais que um ser humano seja equilibrado, sábio, consciente, realmente virtuoso, ele não é perfeito. Ele há de errar. Ele há de desagradar a Deus. Ele não pode se igualar a Deus. Ele é o quê? É uma criatura que é uma imagem incompleta de Deus. Então, a morte que nos rodeia, ela nos dá a consciência de que somos falhos, incompletos, indignos da eternidade. Então, a morte é um duro lembrete do que os nossos antepassados fizeram e o que nós fazemos eventualmente, desagradar a Deus. Também nós podemos ver a morte como uma condição para a ressurreição. Diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Em outras palavras, nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer. A ressurreição é a consumação do plano de salvação de Deus, o resgate da criatura de Deus, que é o homem. Então, para que nós, que somos corruptíveis, frágeis, mortais, nos revistamos da incorruptibilidade, da imortalidade, é necessário que nós morramos. Então, a morte, ela é uma condição, é uma passagem. A morte é necessária para que nós nos tornemos o quê? Imortais, eternos, revestidos da perfeição divina. Essa palavra, 1 Coríntios 15, 53 e 54, levanta-nos muitas questões. Porque parte da nossa fé é centrada, aliás, completamente a nossa fé, ela é centrada nessa promessa de Deus, de que ao morrermos não sentiremos o quê? O peso da segunda morte, que é a morte espiritual. E nós iremos sermos aperfeiçoados, voltando à condição original do Éden, um ser incorruptível. Aliás, um ser perfeito e agora incorruptível. O ser humano era perfeito no Éden? Era divino, mas deixou-se corromper. Então, a morte é necessária. Então, todos aqueles que vivem precisam morrer. Claro, muitos levantam questionamentos. Mas o arrebatamento, nem o próprio Paulo conseguiu explicar direitinho o que seria esse arrebatamento. Algumas pessoas só lembram, mas me lembro que 2 pessoas não sofreram dano da morte, Enoque e Elias. Mas lá em Apocalipse, uma passagem que fala de 2 mortos, 2 seres, 2 homens que estariam mortos aos pés da cidade. Provavelmente esse trecho fala exatamente de Enoque e Elias, que voltaram, sofreram o dano da morte para poder o quê? Serem ressurretos, incorruptíveis. Então, todos que somos vivos precisamos morrer. É a única certeza que nós temos. Vamos morrer. Em estatística, a morte é um evento certo quanto à sua realização, mas incerto quando irá ocorrer. Nós não sabemos quando vamos morrer. Não sabemos. Mas sabemos que vamos morrer. Então, nós temos que ter essa visão. É um sinal
do pecado que se instalou no ser humano, é um sinal da antiga natureza do ser humano e também é um sinal de que esta vida falha, imperfeita, irá findar. E ao findar, através da morte, nós iremos passar para a nova condição incorruptível. É feita aquela história, né? Para ir para a festa, precisamos tomar banho. Então, para nós sermos ressurretos, incorruptíveis, imortais, precisamos morrer. Então, essa visão que o cristianismo acerca tem da morte não é uma visão romântica, não é uma visão linda, é uma visão dura, ou seja, é um lembrete dos nossos erros e é um lembrete de que nós precisamos ter a fé de que, quando morrermos, seremos ressurretos. É como uma espada sobre nossas cabeças, que é a dúvida. Quando nós temos a fé, vencemos a dúvida. A fé nos dá a força e o conforto para que nós venhamos enfrentar esse inimigo que é a morte. E quando morrermos, não morrermos em desespero, mas morrermos com a certeza que seremos ressurretos. Essa é a visão que devemos ter da morte. Bem, aí nós podemos entrar em alguns aspectos interessantes. Por que a morte nos incomoda? O primeiro nós já mencionamos, a inevitabilidade. Todos têm que morrer. Todos. Em Salmos 89, 46 a 48, diz o seguinte: Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que vive e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura. Irmãos, essa é a visão que traz o livro de Salmos. Essa declaração de Davi é clara. Davi está naquele momento que ele está sofrendo as consequências do seu pecado. Ele está sofrendo, ele está sendo acossado. Ele vê Deus como um ser divino que está irado com a conduta dele. E ele clama por misericórdia, clama pelo perdão de Deus. E ele reconhece quão breves são os meus dias. Ou seja, eu hei de morrer. Será que eu vou morrer antes de ter o teu perdão? Por que criareis em vão todos os filhos dos homens? Ou seja, você criou. Ou seja, é como ele colocasse uma pergunta que caso Deus se mantivesse naquela postura afastada dele, era como se Deus tivesse uma postura ilógica. Ou seja, por que Deus criou os homens, quis pô-los sob sua proteção, sob a sua orientação, e depois, no momento de ira, iria mantê-los afastados, mesmo eles pedindo misericórdia e perdão, iria ficar afastados até o momento da morte deles. De que adiantaria isso? E ele diz: que homem há que vive e não veja a morte? Todos os homens vão presenciar a sua morte. Todos. Então, a ideia é que não dá. Não há condições para negociarmos com Deus. Não há ciência, não há tecnologia, não há absolutamente nenhuma forma de que possamos evitar a morte. Podemos prolongar nossas vidas, mas iremos morrer. Essa sensação de que não podemos escapar, estamos numa armadilha, ela pode provocar em muitas pessoas um medo exagerado, fazer com que elas vivam ansiosas, vivam paranoicas, provocando até doenças psicológicas, fazendo com que até cristãos que no momento de fraqueza eles caiam. A lembrança da morte, de que ela é inevitável, é um peso que Deus nos ajuda a suportar. Mas ao mesmo tempo é uma certeza de quê? De que a nossa natureza atual não é a final, é imperfeita. Precisamos passar pela morte.
para que sejamos ressurretos perfeitos. É isso que Eclesiastes estava pensando. É inútil, é pura vaidade pensarmos que seremos eternamente imortais, seremos imortais. Os jovens, eles também têm uma postura até irresponsável, porque para eles que estão no gozo no máximo da sua condição física e de saúde, eles pensam que não vão morrer logo. Aí acontece neles a síndrome do quê? Da invulnerabilidade. Mas quando envelhecemos, sentimos que o tempo está acabando e a morte está chegando. E a sensação de sua proximidade, da sua inevitabilidade, é um peso que nos incomoda. Esse peso, esse desconforto, olha o que Eclesiastes diz. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. É interessante. Nós sentimos em nosso coração, Deus colocou em nosso coração a eternidade. Deus nos criou perfeitos. Nós é que escolhemos, pelo nosso orgulho, o caminho de quê? De uma pretensa liberdade e independência em relação a Deus. E essa sensação contraditória em nós de que nós estaríamos vinculados a um futuro muito maior do que realmente aquilo que nos espera. Nós sentimos algo que foi perdido. E essa sensação de contradição em nossos corações, ela causa angústia. Não é uma sensação boa, irmãos. Não é a sensação boa de que eu fui criado para algo muito maior, mas diante de mim só tem apenas um destino imutável, a morte. Esta sensação promove um desconforto junto com a inevitabilidade que nós precisamos administrar. Quando somos jovens, praticamente nós nem lembramos. Quando nós estamos na meia-idade, começamos a sentir aquela sensação de que não temos tanto tempo, não temos tantas possibilidades, não podemos refazer nossa vida tão facilmente como pensávamos no passado. E à medida que nós envelhecemos, cada vez mais sentimos o peso da velhice no corpo e o momento que temos a consciência que a morte está próxima. A partir disso aí, nós temos a sensação de que queríamos viver mais, queríamos produzir mais, queríamos experimentar mais, mas a morte inevitável está chegando. Por isso que incomoda tanta gente. Esquecimento. Assim também vi os ímpios quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade, em que assim fizeram também. Isso é vaidade. O esquecimento, Eclesiastes 10. Nós seremos esquecidos, irmãos. Por maior que seja a família, por maior que sejam nossos feitos, nós seremos esquecidos. Nós seremos esquecidos. Isso é algo para nós pensarmos. Porque o homem, ele procura a eternidade através da sua descendência ou de feitos. Mas o homem será esquecido. Porque eterno é apenas Deus. Quantas pessoas passaram pela nossa igreja? Quantas pessoas foram muito importantes em diversos momentos dessa igreja? E agora, elas só são lembradas pelos membros mais antigos, que ou ouviram falar muito delas, ou estiveram junto com elas na obra. Mas para uma parte dos membros, elas são apenas nomes sem significados. Todos nós seremos esquecidos. Todos nós estaremos numa lápide, nosso corpo mortal, em que alguns parentes vão lá para relembrar, alguém relembra a gente. Mas seremos esquecidos e perguntariam: quem foi essa pessoa mesmo, vovô?
Quando o vovô devagar, pensando, para pessoa tal, só ele lembrará. E quando ele morrer, nenhuma lembrança mais haverá. A morte leva ao esquecimento. Aí você vai dizer, sim, o que é que tem? Isso demonstra que por mais que façamos algo, nós somos irrelevantes diante da história e diante da humanidade. É duro, porque o homem, quando criança, ele tem certeza que é um ser especial. Quando ele vai crescendo, ele sente que o mundo não gira ao seu redor. Isso é um momento muito duro. Mas sempre procuramos, sempre temos a noção de que somos especiais. Até quando Deus nos salva, nós achamos que Deus nos salvou porque somos especiais. Mas vem a morte e diz, você não é especial. Você só é mais um. Impotência. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Eclesiastes 3, 14 e 15. É impotência, irmãos, acerca do passado. Não se recupera tempo. Não se recupera tempo. O tempo vivido é passado. As nossas ações não podem ser alteradas. Nós só apenas gerenciar as consequências. E olhe lá. Então, à medida que nós avançamos no tempo, nós verificamos que muitas ações nós empreendemos, muitas das quais nos arrependemos, muitas ações que iríamos fazer, mas o passado é imutável. Não podemos alterar o passado. Apenas agirmos de forma sábia no pouco futuro que nos resta. Essa sensação de impotência, de fraqueza, é dura. Pode ser o homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo, mas o tempo passado ele não pode alterar. E a morte dá essa sensação de que, quanto mais estamos perto da morte, menos tempo nós temos para viver. E mais tempo já vivemos e não podemos ser alterados. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Primeiro, pelo quê? Porque Deus vai pedir conta do que passou. É o julgamento que vai seguir após a morte. E nesse julgamento, nós confiamos no quê? Na defesa que Cristo fará de nós. E a segunda é que Deus, a sua obra, nós não podemos de forma nenhuma alterá-la. Ou seja, Deus é onipotente. Ele poderia voltar e alterar o passado. Mas nós não podemos fazer isso. Assim, como nós não podemos alterar o passado, não devemos nem acrescentar nem tirar nada das realizações de Deus. Devemos demonstrar respeito. Essa consciência da onipotência de Deus, ela flagrantemente, ela serve para nos diferenciar de Deus. Nós somos impotentes e vamos prestar conta do que nós fizemos. Por isso a morte tanto nos incomoda. Incerteza. Deveras todas as coisas considerei no coração para declarar tudo isso. Que os justos e os sábios e as suas obras estão na mão de Deus. E também o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante ele. Que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Eclesiastes 9, versículo 1 e versículo 12. Ou seja, uma coisa interessante. A ignorância do ser humano. A ignorância do ser humano. O homem nessa ignorância, ele pode nem conhecer nem o amor nem o ódio.
ele é tão ignorante que ele pode ficar indiferente, achando que está fazendo algo bom, mas na verdade está fazendo algo desagradar a Deus, porque ele está odiando seu próximo. É interessante, a ignorância é a marca do ser humano. E uma ignorância em relação à morte é que o homem não sabe o seu tempo. Quem sabe o seu momento de morte? Ninguém. Ninguém sabe o momento de morte. E aqueles que decidem fixar seu momento da sua morte, os suicidas, estes não entrarão no reino dos céus. Ou seja, é um pecado grave imperdoado contra Deus quando nós decidimos o momento da nossa morte. Na verdade, devemos deixá-lo para Deus. A incerteza do momento da morte nos incomoda. Quando morreremos? Amanhã? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? 20 anos? Nós não sabemos. Então, devemos usar sabiamente o tempo que Deus coloca para nós. Humilhação. A morte nos humilha. Olha só esse texto. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 e 21. Ou seja, irmãos, justos, injustos, seres humanos e animais, todos vão morrer. Então a morte é um nivelador. Você se acha tão especial, pois você vai ter a mesma morte que vai sofrer um cão que tem sarna. Você se acha tão justo, você vai sofrer a mesma morte do ser mais pervertido e escarnecedor. Todos morrerão. Todos morrerão. Então, para aqueles que estão na igreja e se acham especiais, eles vão ter a mesma morte humilhante que os injustos e os animais. Por que os animais? Porque os animais, eles não têm o quê? O toque divino, não tem a característica divina que os homens têm. Que Deus, ao respirar nossas narinas, o seu fôlego, eles dão uma característica, mas não tem. Nós temos condições de compreender que Deus existe relacionado com isso. Os animais não têm essa consciência. Os animais vivem pelo instinto. Nós vivemos por nossas escolhas aparentemente conscientes. Pois bem, ser especial, você vai morrer. E o pior, você não sabe se o fogo do homem sobe para os altos ou desce para as profundezas da terra. Apenas Deus sabe. Então, a morte serve para abater os espíritos orgulhosos, dos pretensiosos. É por causa disso, irmãos, que a morte tanto incomoda o ser humano. Bem, nós vimos vários aspectos que a morte provoca em nós, ou seja, um sentimento incômodo, inevitabilidade, humilhação, incerteza. Cria em nós uma gama de sentimentos que realmente faz com que realmente pensemos quão é desagradável a Deus o pecado, para impor ao ser especialmente criado por Ele tal fardo. E quão precisamos das misericórdias divinas para não sofrermos o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, já que a morte física é inevitável. Mas a morte tem um propósito. Pelo propósito da morte, nós podemos dizer aqui, é o exercício da fé. Veja só esse texto. Assim que tem visto que na coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção,
Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Pois, quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida e vaidade, os quais gasta com sombra? Quem declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes 3, 22, 6, 12. O pregador está querendo dizer o seguinte, que já que a morte é inevitável, já que eu não posso fazer absolutamente nada para ampliar meu tempo na Terra, ou querer chegar perto da eternidade da qual gozava meu antecessor adâmico, então, o que é que eu vou fazer? Vou gozar das minhas obras, vou gozar a vida, porque essa é a porção que eu tenho. Sem Jesus Cristo, é a porção que nós temos, irmãos. Não podemos almejar nada depois da morte. Porque Isaías diz, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E tem, quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Com outras palavras, ninguém tem a condição especial de verificar o que ocorrerá depois. Apenas um ser humano sentiu isso. Jesus Cristo, que ele morreu e foi ressurreto no terceiro dia. Ele foi ao mundo dos mortos. Ele poderia dizer muito claramente que ele viu lá. E ele disse. Ele disse. Mas nenhum ser humano pode verificar o que vai ocorrer depois da morte para dizer, rapaz, eu sei o que vai acontecer, vou me cuidar. Satanás, ele busca atrapalhar a nossa fé em Deus. Tenta incutir em nós visões da vida após a morte. Às vezes ele diz que não tem nada, goze a vida como você quiser, que é a nossa porção. Outros dizem que, independente, todos serão perdoados, ou seremos reencarnados, tendo novas oportunidades, ou todos iremos um paraíso, não tem esse negócio de julgamento, que Deus vai perdoar, maravilha, não sofreremos nenhum dano por nossas escolhas, apesar que a Bíblia é muito clara quanto a isso, que, como disse no texto anterior, Deus irá cobrar de tudo que nós temos feito. Então, diante da situação, o que vem depois da morte, nós exercemos a fé. Ou seja, eu tenho fé que a crença no sacrifício de Jesus Cristo, no poder salvífico do seu sacrifício, na misericórdia de Deus, que ficou concretizada no envio de seu Filho amado para morrer por todos nós, e na perseverança, na fidelidade e no nosso compromisso com Deus, nós temos a certeza, não por nossas atitudes, mas por causa da defesa de Cristo, por causa do fato que Ele pagou com sua vida pelos nossos pecados, nós temos uma vida após a morte, que vai ser marcada pela ressurreição do nosso corpo, da nossa vida, num corpo incorruptível. Em outras palavras, um cristão, ele pode sentir-se incomodado pela morte. Vou sofrer quando morrer? Vou morrer amanhã e deixar tudo desorganizado para meus parentes, meus filhos? Vou poder realmente cumprir minha obra aqui? Sim, o cristão ele pode sentir-se incomodado por essas perguntas. Mas um cristão que tem fé, ele nunca vai ter dúvidas quanto à vida após a morte e o que é reservado para ele. É por causa disso que um propósito da morte, da visão da morte, é: eu tenho fé que depois da morte eu estarei com o meu Salvador, eu serei ressurreto. Então é um exercício de fé. Não que sejamos arrogantes, não, de maneira nenhuma. É crer nas promessas de Deus. Só quer dizer, mas rapaz, você é arrogante, você acha que vai ter uma vida maravilhosa depois da morte? Não pelas minhas ações, é por causa das promessas de Deus. Porque por mim mesmo, por minhas obras, eu merecia ter uma morte de um injusto, uma vida após morte sem nenhuma esperança.
O exercício da fé, irmãos, pensem só. A morte serve de um alerta. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes capítulo 7, 2. Quem diante da morte de um ser amado, de um parente, um amigo, um conhecido, um irmão na fé, quem nesse momento não passa a meditar sobre a própria finitude, sobre as próprias escolhas que tem feito até esse momento, se realmente tem agradado a Deus, se realmente tem a fé de que após a morte há um sentido maior. Pois é, irmãos, a morte nos convida a o quê? Meditar sobre a nossa vida atual, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, o que nós devemos fazer. Temos a consciência que só vamos passar um tempo, uma hora vamos findar nossa existência. Mas claro, não é para o cristão ficar pensando, vou morrer amanhã. Não, devemos viver como não houvesse amanhã, ou seja, vamos viver plenamente nossa vida espiritual agora. Se Deus nos concedeu um dia a mais, aleluia, vamos gozar no Senhor esse dia. Mas nunca pensando que será infinita essa sucessão de dias. Vai chegar um momento que Deus nos chamará e teremos que sofrer o dano da primeira morte, a morte física. Assim, como exercício de fé, serve como um alerta constante para nós. A morte, irmãos, ela possui um propósito. Como dissemos antes, é um rito de passagem. Ou seja, você não entra pelo ônibus, pelo motor. Você entra pelas portas. Assim como nós entramos na nova vida, é através da morte física. Aí que diz, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, a que o espero para a salvação. Hebreus 9, 27, 28. Duas certezas tem aí, a morte e o juízo. E depois, quando nós vemos Cristo pela segunda vez, que aí estaremos sem pecado, porque Ele nos salvou de todo, Ele nos livrou de todo pecado. Ele vai aparecer para nós, para nos defender diante do Pai. Nós iremos ver Cristo novamente. Mas para isso, precisamos sofrer o dano da morte. Irmão, não estou dizendo para vocês agora, a morte é minha amiga, a morte é uma coisa maravilhosa. Não! A morte é algo duro. A morte é algo que nos incomoda. Mas nós não devemos temer a morte. Devemos usá-la como um alerta diário de que nós devemos gozar os nossos dias de forma sábia, agradando a Deus. Que nós devemos exercitar nossa fé, sem titubear, que Deus nos reserva algo, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E que a morte é um rito de passagem. Vamos ter que passar pela morte, irmãos. Todos iremos descer à sepultura. Todos! Mas há algo muito maior depois. E o que é isso? A vitória sobre a morte. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista a incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 54. Nessa passagem que Paulo tenta explicar como é a ressurreição, ele diz que quando a trombeta soará, ou seja, vai ser no momento, os mortos ressuscitarão. E ele diz no versículo anterior, nem todos dormiremos. Por quê?
O dormir é aqueles que morrem, na nossa visão, aqueles que morrem vão dormir esperando o momento da ressurreição. Mas alguns não, vão morrer e instantaneamente serão ressurretos. Mas aqui diz, todos ressuscitarão. Então, o arrebatamento para mim é uma forma de morte. Nós seremos mortos para então sermos ressurretos. E assim, essa nossa natureza corruptível e mortal será revestida da natureza incorruptível e imortal. Assim, nós teremos uma condição realmente de quê? De seres divinizados. Não seremos Deus, seremos seres que irão o quê? Ocupar o seu lugar, o lugar que Deus reservou nos céus. E nesse momento, a morte foi tragada. Qual morte? A morte espiritual. Porque a morte física, ela perdeu sentido. Por quê? Todos já morreram. Todos que são salvos, são salvos, já morreram. E a morte espiritual, ela foi derrotada. Porque agora seremos o quê? Imortais, incorruptíveis. Então, irmão, a nossa vitória sobre a morte é nós sabermos administrar esse incômodo que a lembrança dela provoca em nós. Não nos deixarmos contaminar pelo medo. Exercermos a nossa fé. Lembrarmos sempre de que somos finitos, imortais e falhos. E assim, cada vez mais, nós procurarmos a Deus. E entendermos que, apesar que ela é um incômodo, apesar que ela é dolorosa, é sofrimento. Ela é um rito de passagem necessário para que alcancemos a nova condição que nos foi concedida por Cristo. É assim que nós vencemos a morte. Amém, irmão?